Olá, meu nome é José Eduardo Queiroz Simões. Vou apresentar o andamento deste trabalho, realizado sob orientação do professor mestre Rafael Esposito, que é um estudo da tensão de aderência entre barras de aço e concreto produzido com agregados resíduos da construção. A construção civil tem uma enorme geração de resíduos, e a redução do impacto ao meio ambiente está diretamente ligada à reciclagem desses materiais. Porém, a grande variabilidade na composição dos resíduos da construção civil gera agregados reciclados de diferentes tipos, resultando em incertezas quanto às características do concreto produzido com esses materiais. Portanto, esse trabalho se mostra importante para verificar se a alteração dos agregados interfere de forma significativa na resistência da tensão de aderência. Essa pesquisa se iniciou com a obtenção dos materiais, sendo o agregado RCD fornecido pela empresa Mejan Ambiental de Votuporanga e os demais materiais que foram fornecidos pelo IFSP e adquiridos na região de Votuporanga. Com os materiais adquiridos, se deu início ao procedimento experimental, que se iniciou pela caracterização dos materiais, sendo o primeiro ensaio o de análise granulométrica, o segundo ensaio foi o ensaio do frasco de Chapman para se obter a massa específica e, por fim, o ensaio de massa unitária solta e compactada. Os resultados dos ensaios são expressos nessa tabela. Com a obtenção do diâmetro máximo e o módulo de finura, foi possível caracterizar a areia natural como areia média, o agregado reciclado como areia fina e os agregados de 10, 25 e 50% como areia média e o agregado graúdo como brita 2. Com as características dos materiais, se passa para a dosagem do concreto, que foi feito pelo método da BCP. Conforme a NBR 8953, o concreto estrutural deve ter resistência característica à compressão de no mínimo 20 MPa aos 28 dias. Assim, as características do concreto foram definidas, adotando o valor mínimo de resistência à compressão de 25 MPa aos 28 dias e uma consistência de 5 cm. Foram definidos 4 traços de concreto, sendo um traço controle, sem substituição do agregado miúdo, e um traço de 10, 25 e 50% de substituição. O processo de moldagem se inicia pela dosagem dos materiais. Após o preparo do concreto na betoneira, foi realizado o ensaio do abatimento do tronco de cone, para análise da consistência. E os resultados apresentados se mostraram satisfatórios por corresponder com o esperado em análise experimental. Na sequência, os corpos de prova foram confeccionados em moldes de 10 por 20 cm e após 24 horas foram deformados e levados ao tanque para a cura por imersão até os 28 dias de idade. No traço controle foram produzidos 16 corpos de prova, sendo 6 deles produzidos com segmento de barra de aço de 1 cm de diâmetro inseridos durante a concretagem, numa profundidade de 10 cm, ou seja, 10 vezes o diâmetro da barra. Quando os corpos de prova controle alcançaram os 28 dias de idade, foram submetidos aos ensaios de compressão, tração, absorção d'água e arrancamento. O ensaio de compressão consiste na aplicação uniaxial de carga compressiva sobre o corpo de prova. Os resultados são expressos nessa tabela e eles estão de acordo conforme o calculado, que era para um valor mínimo de 25 MPa e os valores deram 36,9 MPa de média. O ensaio seguinte foi o ensaio de tração, onde o corpo de prova é colocado com o eixo horizontal entre os pratos da prensa, sendo aplicada uma força até a sua ruptura por tração indireta. Os resultados do ensaio de tração mostraram uma resistência de 20% comparado à resistência de compressão, o valor superior ao esperado, de 10% da resistência da compressão. Na sequência, foi feito o ensaio de absorção d'água, que consiste na secagem da amostra de estufa, determinação da sua massa na condição seca, e em seguida a amostra é saturada e determinada a sua massa nessa condição. Os resultados do traço controle apresentaram excelente desempenho nessa propriedade, estando abaixo dos 10%, valor indicado como máximo pela NBR 6136. E por fim, o ensaio de arrancamento, que consiste no arrancamento de uma barra de aço de um corpo de prova de concreto, o qual é colocado sobre placas de apoio em um equipamento de ensaio. Esse equipamento, que foi projetado por nós, e em um dos extremos da barra é aplicada a força de tração e no outro mede seu escorregamento. Nessa tabela tem resultados da tensão de aderência entre barra de aço e concreto e se mostrou muito satisfatório, pois a RILEM fala que a tensão de aderência tem que ser no mínimo de 6,5 MPa e a média nossa obtida foi de 10,96 MPa. Bom, até o momento ainda não temos como comparar o concreto produzido com o agregado miúdo RCD com o concreto controle, pois os corpos de prova com RCD ainda não foram ensaiados, mas nós esperamos resultados promissores. Muito obrigado pela atenção e tenha uma ótima semana.